é o seguinte, é porque o clima está muito mais tenso, os debates estão muito mais acirrados. Isso é natural? Olha, nós estamos vivendo um momento diferente, né? O que ocorreu no Congresso Nacional foi um fortalecimento da extrema-direita, né, que era muito pequena, hoje se tornou grande, tem um partido grande que é o PL, né, cuja maioria dos membros, nem todos, mas a maioria é mais alinhada aí com o bolsonarismo, né, e se formou esse centro, né, o chamado Centrão. É bom lembrar, você falou da época da Constituinte, mas o Centrão surgiu, esse nome surgiu lá na Constituinte, Foi. com o Roberto Cardoso Alves, o famoso Robertão. Isso. Né? Ele que organizou Ele é o primeiro Centrão. Dando que se recebe, a oração de São Exato. Francisco aplicada no Congresso. Isso. E agora a gente tem aí o Arthur Lira, esse pessoal que organizou esse Centrão, né? De forma que ele se movimenta politicamente de uma forma blocada, né? Então isso, para o governo, é uma situação de operação, vamos dizer assim, mais complicada. Mas o Centrão, ele ajusta governos, né? Me disse uma certa vez um líder de que o Centrão é como um aplicativo. Ele pega um presidente, um governo de um lado e leva a ter outro, mas cobra, né? Então o Centrão acaba ajustando e sendo um regulador do Congresso, né? Não tenha dúvida, tanto é verdade isso que você está falando, que nós aprovamos todos os projetos do governo. Logicamente, com modificações, nenhum projeto saiu do jeito que entrou, né? Mas aprovamos todos, e isso, a participação do Centrão foi fundamental, porque eles deram os votos para essa aprovação. É engraçado que o Centrão não existe, eu costumo dizer que é como a mula sem cabeça. Muita gente jura que já viu, ninguém viu foto da mula sem cabeça. O Centrão é assim, não tem líder, não tem escritório, não tem registro, mas existe. Existe. Existe e tem uma palavra forte. E tem uma força grande. Tem uma força muito grande. O senhor vai relatar um projeto importante para o governo, que é esse pacote fiscal, né? A impressão que eu tenho é de que esse aumento do IOF não passa ali, parece que há uma barreira no Congresso. Não, veja bem, o governo fez um primeiro decreto que reajustou as alíquotas do IOF. Isso. Né? Houve uma reação muito grande, o governo resolveu negociar com o Congresso, tiveram várias reuniões, inclusive com a participação do presidente Lula, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e se chegou a uma nova proposta. O que é essa nova proposta? O governo reduziu aquelas alíquotas do IOF em 80%, teve um segundo decreto que reduz essas alíquotas, enviou uma medida provisória, essa que eu sou relator, que é a 1303, que ajusta alíquotas de imposto de renda sobre investimentos e reajusta também sobre as BETs, né? E um terceiro projeto que ainda não chegou, que trata das chamadas isenções tributárias. Ele reduz em 10% essas isenções tributárias, mantém 90% da isenção, para poder fazer um ajuste que seja para 2025 e 2026. Deputado, eu, para ser honesto intelectualmente, eu tenho que dizer que o problema do Brasil é estrutural. Qualquer presidente da República que assumir em 2027 vai ter problemas estruturais, problemas de caixa, né? E a crise fiscal ela é séria. A República foi instaurada exatamente diante de uma crise fiscal. A ditadura militar, da mesma forma, o Brasil estava numa crise militar e caiu o governo militar porque estava em crise. O impeachment da ex-presidente Dilma foi diante de uma crise, ou seja, uma crise fiscal como essa que estamos vivendo assusta e ameaça, né? Olha, eu vou dizer para você que nós não temos crise fiscal, na minha opinião. Né? Então, para que aumenta imposto? Nós temos um ajuste fiscal, diferente de uma crise. O governo aprovou no primeiro ano de governo o chamado arcabouço fiscal. São as regras de execução do orçamento. Para substituir o teto lá do Michel Substituir Temer. o teto. Na verdade, o governo criou um teto móvel. Né? Um teto que não é fixo, ele movimenta conforme o crescimento da economia. Nós cumprimos esse teto em 2023, 2024. Nós cumprimos a meta de déficit em 2023, 2024. Nós cumprimos a meta da inflação em 2023, 2024.
Então, o governo não tem nenhuma expectativa de crise financeira. Nós pagamos dívidas do governo anterior, como, por exemplo, mais de 90 bilhões em precatórios. Mais de 60 bilhões que o governo anterior deixou de dívida com os governadores, porque ele isentou de ICMS a gasolina, isentou de ICMS a eletricidade, e isso causou um rombo nos estados que deveria ser reposto para frente. Quer dizer, ele resolveu o problema dele na época e jogou para o próximo governo. E o nosso governo resolveu, pagou os governadores. Então, nós botamos a casa em ordem. Agora, lógico que você tem momentos de ajuste. Nós estamos trabalhando ali no fio da navalha e está dando certo, né? Então, o Haddad fez esse projeto agora, esse novo projeto de ajuste, e buscando o quê? Cobrar mais de quem tem mais, certo? Nós temos também um outro projeto que é o do imposto de renda da pessoa física, que isenta quem ganha até R$5 mil, e diminui o imposto de quem ganha de R$5 a R$7 mil e aumenta o imposto de quem ganha mais de R$50 mil por mês. Então, nós estamos ajustando de forma que quem tem mais, paga mais. Imagina você, nós temos aplicações em letras do crédito agrícola, letras de crédito imobiliário, que não pagam nenhum imposto. Tem R$2 trilhões aplicados nessas letras. Não paga nada, certo? É correto isso? É justo isso? Então, o que nós estamos fazendo é passar a tributar essas letras com 5%. A maioria das aplicações são cobrados o imposto de renda de 17%. Essas vão pagar 5%. Então, nós estamos fazendo um ajuste que mantém essas letras incentivadas, porém cobra um pouquinho de imposto. Quem é que aplica nisso? Só os mais ricos. O deputado Zaratini está falando de renúncia fiscal. A renúncia é vamos dizer, um gasto de dinheiro, porque o governo deixa de arrecadar. O governo não, o país, né, deixa de arrecadar. E há cálculos assim diferentes, mas a ideia é que seja uma renúncia acima de R$600 bilhões. Olha, vou te dizer, Zé, o estimado pela LDO e pela lei de orçamento era 550 bilhões esse ano. Aí o Haddad adotou a seguinte política: olha, quero que cada empresa declare quanto é que está deixando de pagar imposto por conta de alguma lei que o beneficia. Então a sua empresa, a empresa do outro, fala: olha, eu estou deixando de pagar tanto por causa da lei e tal, certo? Somando isso, sabe quanto deu? 800 bilhões. 750 bilhões e vai chegar em 800. Ou seja, um aumento de 50%. Então, vê bem, se você somar Bolsa Família, BPC, Pé de Meia, Farmácia Popular, mais médico, se você somar todos esses programas sociais, não chega em 750 bilhões. Bolsa Família, eu acho que é 160 bilhões. 160 bi, né? É muito dinheiro. A gente fala um monte de cifras e de índices e tal, mas é porque é através do dinheiro que se faz um governo. O ministro Fernando Haddad está pegando uma fama ali de taxa de aumentar impostos. É o discurso da oposição que está pegando. Isso não preocupa, não? Olha, mas essas taxas, elas são taxas cobradas dos ricos, dos muito ricos. Até agora, o nosso governo não implantou uma única taxa para os mais pobres, zero. Criaram lá, falaram, não, vai ter a taxa das blusinhas. O governo não queria, foi o Congresso que impôs uma taxa que acabou sendo bem pequena em relação ao proposto, né? Quem criou não foi o governo, foi o Congresso. Então, o Haddad, ele não quer cobrar, não. Ele quer cobrar de quem tem muito. E não é justo, por exemplo, que uma empresa, né, ou, aliás, que um capitalista que ganha muito, milhões de reais, ele não pague nenhum imposto sobre o lucro. O engenheiro que trabalha na empresa dele tem que pagar 27,5% de imposto de renda. E o dono da empresa que fica com o lucro não paga nada. Está errado isso. A distribuição tem que ser mais igual. O senhor é a favor de acabar com isenção, todo mundo pagar e pronto? Olha, esse projeto do imposto de renda, que isenta quem ganha até 5 mil, ele propõe que quem ganha mais de 50 mil pague 10%.
Essa declaração de imposto de renda que a gente fez aí, que entregou... É mais 10%, né? Não, 10%. Você vai pegar, vamos dizer que você ganha 60 mil reais por mês. Você vai pagar 10%, 6 mil reais. Mas não é 30% a tabela de imposto de renda? Eu sei, mas a taxa efetiva... Porque quando você declara lá, você tem as alíquotas, 27,5%. Mas a efetiva, porque você tem uma escadinha. Sim. Você tem abatimentos, você tem uma série de mecânicas no imposto de renda que, na verdade, não é 27,5%, é menos que você paga. Se você pegar a declaração de imposto de renda que nós fizemos, todo mundo fez, né? Todo mundo que ganha mais fez, essa declaração tem um lugarzinho lá que está escrito taxa efetiva. E você vê quanto efetivamente você pagou de imposto sobre o seu rendimento. Está lá na declaração de imposto de renda. Geralmente, quem ganha na faixa de 30, 40 mil reais, paga por volta de 17%, 16%, certo? O que nós estamos propondo? Que quem ganha mais de 50, pague pelo menos 10%. É isso só. Então, veja bem, é para tirar um pouco desses muito ricos. O simples também será preservado, você não vai mexer. O simples é um regime para pessoa jurídica, certo? O simples ninguém vai mexer, está previsto na Constituição. Então nós não vamos mexer com isenção das pequenas empresas. Isso não absolutamente nem Zona Franca, né? Tudo isso é constitucionalizado. Está na Constituição, né? Está na Constituição, não vamos mexer. Deputado, eu tenho conversado com presidentes das frentes parlamentares e o que eu escuto é que elas fecharam ali um acordão. E as frentes hoje são muito fortes, a gente pode até falar em seguida sobre as frentes, mas não há essa barreira? Olha, lógico que tem barreira, lógico que tem reclamação. Quem é atingido busca fazer um lobby para reagir, né? Essas frentes, elas são porta-vozes de lobbies empresariais, então, logicamente, que elas expõem ali. Mas, veja bem, a gente precisa fazer o ajuste. Tem muito empresário, muito economista que fala, precisa cortar, precisa cortar, precisa cortar. Só que ele não fala onde cortar. Ele não diz aonde cortar. Alguns falam, não, vamos cortar o aumento do imposto, desculpa, o aumento do salário mínimo. Vamos cortar na saúde e na educação. Vamos cortar no funcionalismo público. O funcionalismo público, o governo está gastando menos do que 2 anos atrás. Na saúde e na educação, nós vamos mexer como? A saúde, o Padilha criou um programa agora de especialidades que é para contratar médico especialista, contratar exames, que muita gente está na fila esperando fazer exame, e cirurgias. A fila é enorme. Então o governo está contratando mais médicos, mais exames e mais cirurgias para poder a fila andar. Isso tem custo. A educação, nós precisamos melhorar a educação pública do país, certo? Precisamos de mais universidades. Como é que você vai colocar essa juventude no mundo que está se falando de inteligência artificial, está se falando de tecnologia, se o camarada não fizer um curso universitário, um curso tecnológico? Nós precisamos garantir que o jovem tenha esse conhecimento, Zé, porque senão ele está fora da produção. E o Brasil não pode ficar com a sua juventude fora. Então o governo precisa investir na educação, não só para que o jovem, pessoalmente, individualmente, esteja inserido no mercado de trabalho, mas como o próprio país possa se desenvolver. Qual é as duas coisas importantes para o desenvolvimento? É capital e o fator humano. Se você tiver só capital e não tiver o fator humano, não tem desenvolvimento. Se você só tiver o fator humano e não tiver capital, também não tem. Então você precisa juntar os dois. Então nós precisamos de conhecimento. Agora você vai me dizer, vai cortar na educação? Vai cortar na saúde? Vai cortar dos aposentados? Eu acho que não é possível. Então o que nós precisamos? É fazer um ajuste. E quem deve ajudar nesse ajuste? Os milionários, os que ganham mais, os que não pagam imposto. Esse é o objetivo do governo.